Vamos trazer para a tela, então, Baraci, Edinho Silva, para a gente começar a nossa sabatina. Primeiro, quero te receber, te desejar um bom dia, uma boa semana, Edinho, e agradecer a sua presença com a gente aqui no Café da Manhã DCM. Bom dia, Thiago. É uma alegria estar com vocês e principalmente para a gente poder debater e falar sobre o Partido dos Trabalhadores. Muito bom. Edinho, a gente programou da seguinte maneira, né? Para manter uma isonomia, combinei com a audiência, né? O pessoal normalmente, quando tem entrevistados aqui, manda no Superchat as perguntas, interage. Combinei que não leremos as participações do público, né? Para manter as mesmas perguntas para os 4 candidatos ao longo da semana. Também, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como vai funcionar, não vou regular tempo, né, de resposta. São 7 perguntas. Você calcula o seu tempo aí, fica bem à vontade, é para ser o mais confortável possível, é realmente para a gente poder se apropriar das visões de cada um de vocês. Então nós começamos, Edinho, para falar deste processo de eleição direta, o PED do PT, onde quase 3 milhões de eleitores filiados e militantes terão direito ao voto direto, nas eleições de esfera municipal, estadual e para a candidatura da presidência nacional, do qual Edinho Silva, cientista político, mestre em engenharia de produção, filiado no PT desde 1985, ele que também foi vereador e prefeito de Araraquara, prefeito por 4 mandatos, presidente do PT em São Paulo, deputado estadual, ministro das comunicações do governo Dilma Rousseff e coordenador de campanha do presidente Lula em 2022, Edinho abre a nossa semana como o primeiro sabatinado. Serão 7 tópicos e a pergunta final aí para a gente interagir. De novo, não há tempo limite das respostas, o candidato tem a liberdade de interagir. Comecemos, Edinho, com as lutas populares e a criminalização dos movimentos sociais. O PT, né, que tem o seu histórico estruturado no movimento sindical, movimentos sociais como nutrição do histórico do partido, precisa resgatar uma conexão com este cenário. Como fazer isso e como operar no fortalecimento da relação com os movimentos sociais, Edinho? Olha, Thiago, esse é o eixo central do debate que nós estamos fazendo nesse TED. Primeiro, nós temos que falar de um partido que é um partido vitorioso, né? Senão, nós estaremos também enfatizando os problemas que o partido enfrenta, é evidente que ele tem problemas, mas também nós estaremos cometendo um erro ao não reconhecermos tudo que o Partido dos Trabalhadores fez na política brasileira e todas as vitórias que ele alcançou. O PT é um partido que ganhou 5 eleições nacionais. Então, claro que esse partido é forte, ele tem capacidade de diálogo com a sociedade. Nós governamos estados importantes do Brasil hoje, governamos a Bahia, governamos o Piauí, governamos o Rio Grande do Norte, governamos o Ceará, já governamos Minas Gerais, Espírito Santo, já governamos o Rio Grande do Sul, já governamos Mato Grosso do Sul, já governamos o Acre. Então, é evidente que é um partido com muita força. Governamos o Rio de Janeiro também, com a Bené, né, quando ela assume como vice-governadora. Portanto, é um partido que tem capacidade de diálogo com a sociedade, tem capacidade de interagir com a sociedade brasileira. Mas, claro que esse balanço positivo, inclusive diante da eleição de 22, que foi uma eleição muito difícil, muito polarizada, onde ganhamos por 2 pontos percentuais, mas mesmo assim foi uma vitória importante contra um candidato sentado na cadeira, né? E que fez tudo aquilo que nós presenciamos, né? Depois, na transição, nós fomos ver o rombo provocado nas contas públicas de 357 bilhões de reais, acumulando-se o último período. E nós vimos que, em 22, nós estávamos diante de uma operação de compra de votos, né? Talvez a maior operação de compra de votos, do ponto de vista institucional, estou falando aqui, entre aspas, da história brasileira. Mas claro que o PT tem desafios
desafios imensos. Nós reconhecemos as dificuldades que o partido encontra na conjuntura, mesmo do ponto de vista histórico, 22 para 25 ser um período muito curto, historicamente caracterizado, mas o partido enfrenta dificuldades. Enfrenta dificuldades de dialogar com a nova classe trabalhadora, e seria um erro nós não caracterizarmos essa nova classe trabalhadora, a classe trabalhadora que emerge na transição do século XX para o século XXI, com a adoção das novas tecnologias, com a adoção da robótica, a intensificação da robótica no nosso processo produtivo, a adoção, inclusive, das novas tecnologias nas redes sociais, por meio da internet. Hoje, as redes acabaram se tornando um instrumento de geração de riqueza, algo impensado há 10 anos atrás. Hoje nós temos as novas profissões geradas pelo advento e a intensificação das tecnologias por meio da internet. Você tem profissões hoje que nós nem conseguimos caracterizar efetivamente, como, por exemplo, a juventude que fica nas redes recortando vídeo, impulsionando vídeo, seja trabalhando para as plataformas de bets, de vendas online, mesmo de produção de conteúdo, enfim. São profissões que emergiram quando outras profissões desapareceram, Por exemplo, o motoentregador. Você não tem nenhuma compilação real, porque é uma profissão muito pulverizada no Brasil, mas já há dados que dizem que ela pode estar se caracterizando como a maior profissão hoje, do ponto de vista de caracterização profissional, como a maior profissão do país. Os motoristas de Uber. Então, é uma nova realidade no mundo do trabalho, por consequência, tem uma nova classe trabalhadora se formando, e é evidente que nós temos uma dificuldade de diálogo com essa nova classe trabalhadora, como o movimento sindical também tem. O movimento sindical encontra uma dificuldade imensa, porque são trabalhadores que não têm vínculo sindical, muitas vezes recusam o vínculo sindical, trabalhadores que aí é uma vitória, infelizmente, da ideologia neoliberal, trabalhadores que se reivindicam empreendedores, que não são, estão muito longe de ser, Tiago? Porque quando você tem controle do trabalho, quando você tem caracterizado a submissão do trabalho, isso não tem nada de empreendedorismo. Eu sempre digo o seguinte: empreendedor é a esteticista que abre o seu salão, é o trabalhador que pegou o seu acerto de uma demissão e abriu um bar, abriu um mercadinho, abriu uma quitanda, abriu uma barbearia, porque esse trabalhador ele abre a porta a hora que ele quer, ele fecha a porta a hora que ele quer, portanto, ele não tem submissão do trabalho. Mas quando você tem as plataformas controlando quantas corridas um motoentregador faz por dia, o tempo de cada corrida, a eficiência de cada corrida, quando isso, inclusive, representa a remuneração. Quando você tem o passageiro do Uber dando nota na corrida, controlando o tempo, a eficiência. Quando você tem a menina que está recortando o vídeo, ela liga o seu celular, o computador, a plataforma controla se ela está online. Se ela vai no banheiro, o computador controla que ela está, a plataforma controla que ela está offline. Se ela está almoçando, a plataforma controla. Então, isso é controle do tempo. Isso é controle do tempo. Mesmo o trabalhador não picando cartão para entrar, cartão para saída, não tendo vínculo empregatício, pela CLT, isso é submissão do trabalho. Se tem controle do tempo, é submissão do trabalho. Infelizmente, esses trabalhadores se reivindicam empreendedores, quando, na verdade, eles formam a nova classe trabalhadora e, na minha avaliação, precarizada. Precarizada.
Mas nós estamos com dificuldades de fazer esse debate, de fazer esse diálogo. Se nós pegarmos as últimas eleições de 24, não só o PT, a esquerda perdeu as eleições nas periferias, inclusive das capitais do Nordeste, inclusive nas cidades médias e grandes do Nordeste. Perdemos no Brasil inteiro. Isso, evidente, que demonstra a nossa dificuldade de dialogar com as periferias, de dialogar com essa nova classe trabalhadora, de dialogar com a juventude, dialogarmos com as comunidades evangélicas. Então, são desafios imensos que eu penso que só um partido, primeiro, que reconheça essas dificuldades e volte, não estou dizendo que não faz, porque às vezes eu digo isso e tem muita gente no PT que diz, não, mas aqui na cidade tal nós estamos fazendo. O que eu digo é que não existe uma orientação clara, explícita do partido para que, da direção partidária, para que o partido priorize novamente o trabalho de base, a organização de base, a organização de núcleo de base, que a gente priorize, sem abrir mão das novas tecnologias, porque, eu digo, Tiago, eu sou professor, eu utilizo as plataformas, muitas vezes, para dar aula, para dar palestra. Então, não estou dizendo que a gente tem que negar as novas tecnologias, mas eu estou dizendo que educação popular, você pode fazer curso, você pode dar palestra, você pode disponibilizar conteúdo utilizando as novas tecnologias, mas a educação popular, ela é presencial, ela é você reunir 10, reunir 15, reunir 20, debater a organização da sociedade, fazer a disputa de consciência de classe. Isso só se faz se o partido estiver presente. Nós temos que ter presença nas periferias, nós temos que estar organizados nas periferias. Eu tenho defendido que o PT realize um congresso pós-PED e que nesse congresso a gente dê poder de instância aos núcleos de base, para a gente voltar a priorizar o trabalho de base, o trabalho das periferias. Nós temos que efetivamente, eu digo isso com muita tranquilidade, mudar o modelo de filiação partidária. Nós temos que... claro que o PT quer crescer, você falou, nós temos quase 3 milhões de filiados, mas nós queremos que o processo de filiação tenha pelo menos um curso, pelo menos uma apresentação do partido. A gente não pode filiar maciçamente, muitas vezes, 6 meses depois da filiação, o filiado nem lembrar que ele é filiado ao PT. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que filiaram ao PT nessa avalanche de filiação, que não é um processo novo, importante se diga, não é um processo novo. Muitas vezes você se depara com gente filiada ao PT fazendo campanha para a direita. Então, o processo de filiação também tem um processo qualificado, onde nós temos que priorizar a formação política. Enfim, eu defendo dessa forma que o partido tenha presença orgânica nas periferias, que a gente consiga trabalhar organicamente com essa nova classe trabalhadora, que a gente consiga dialogar com a juventude das periferias, que a gente consiga dialogar com a comunidade evangélica, porque a comunidade evangélica, Tiago, cresce 1% ao ano. Portanto, nós viveremos, num curto espaço de tempo, uma sociedade majoritariamente formada por cristãos evangélicos e pentecostais, ou neopentecostais. Então, se nós não tivermos presença nas comunidades, não dialogarmos com as comunidades evangélicas, até para que a gente acabe com essa contradição que se cria entre aquilo que o PT defende e aquilo que as comunidades evangélicas defendem, porque, claro que nós temos, em algumas questões, algum distanciamento de formulação com aquilo que as comunidades evangélicas defendem, mas, majoritariamente, eu não tenho dúvida que nós temos mais o que nos unifica do que nos separa. Se a gente pegar, do ponto de vista das concepções do cristianismo, que é a questão da comunidade, da sociedade justa, da sociedade sem fome, sem pobreza, sem violência, sem opressão, e aqui é o Êxodo, né, que no Velho Testamento diz, né, que a terra onde corra leite, corra mel, a terra da fartura, da vida plena.
Eu penso que se nós formos dialogar do ponto de vista teológico, muito do que nós defendemos também as comunidades evangélicas defendem. Mas para que a gente acabe com essa contradição que se criou, nós temos que ter presença. Se nós não tivermos presença, não tivermos capacidade de dialogar, é evidente que nós não vamos superar esse distanciamento que ele acontece entre os evangélicos e o Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos desafios imensos, não são desafios pequenos, como eu disse, o PT tem virtudes históricas notáveis, mas nós temos problemas, nós temos que melhorar muito a capacidade do partido interagir com a sociedade, de ter presença na organização social, de melhorar o seu diálogo com os movimentos sociais, de nós termos maior presença junto ao movimento sindical. E, claro, para que isso aconteça, as instâncias partidárias têm que funcionar. Nós temos que ter instâncias fortes, que funcionem, que valorizem a democracia interna, que nós temos desafios imensos também do ponto de vista organizativo do partido, mas eu não vou trabalhar toda a temática numa única resposta, não, e vou abrir a possibilidade de você fazer a segunda pergunta. Edinho, a respeito, então, né, das alianças e do pragmatismo, nos últimos anos o PT cumpriu um papel, né, de frente ampla, se aliançando com partidos que até historicamente foram adversários, e a pergunta é, até que ponto vale esse pragmatismo? Ele é algo que faz parte do seu entendimento como uma viabilidade para a administração pública, ou de alguma maneira isso tem tirado do Partido dos Trabalhadores a sua essencialidade vital, o seu elan? Tiago, até o PT, que historicamente, né, sempre reivindicou a formulação marxista, se nós formos utilizar, né, a concepção marxista do partido, o partido é um instrumento de intervenção na realidade. O partido não é um ser estático. Se ele for estático, a conjuntura altera e o partido não vai conseguir dialogar com a realidade. Claro que nós temos que valorizar muito, muito mesmo as nossas alianças históricas, as nossas alianças, eu digo que elas são estratégicas, elas não são conjunturais. Mas nós vimos em 22, se o partido não tivesse conseguido mobilizar um amplo campo de alianças, mobilizar o campo democrático, nós não teríamos derrotado o Bolsonaro em 22, não teríamos derrotado essa concepção que alimenta, né, a prática do bolsonarismo, que é uma concepção fascista. Eu não tenho nenhuma dúvida que o fascismo é o eixo central da formulação do bolsonarismo, daquilo que a gente chama de bolsonarismo no Brasil. Eu até, nas oportunidades que eu tenho dito que a gente tem que requalificar essa formulação. Não existe bolsonarismo, o que existe é uma força fascista que hegemoniza hoje setores da direita que se reivindicavam, né, uma direita democrática. Esse pensamento fascista hegemoniza esses setores da sociedade, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que aquilo que nós fizemos em 22, né, de conseguir criar uma frente que fosse capaz de derrotar o Bolsonaro, não foi um erro. Eu não acho um erro, acho que foi um acerto. Eu acho que depois, quando nós traduzimos isso, ou tentamos traduzir para governabilidade, eu acho que aí tem problemas. Por que tem problemas? Primeiro, que nós estamos com muita dificuldade, é outra dificuldade do PT. E aí, Tiago, você vai me desculpar, mas não tem leitura simplista que dê conta disso. Não adianta a gente ficar construindo discursos, do ponto de vista da formulação, radicais, que não vai responder. Eu acho que hoje nós vivemos um processo onde o presidencialismo ele está se desfazendo no Brasil. O governo Temer, que é um governo pós-golpe da presidenta Dilma, ele, para não ser impeachmentado, ele fez uma aliança com o Congresso, dando ao Congresso Nacional boa parte das suas atribuições. No governo Bolsonaro, isso se intensificou, Tiago.
Hoje, se nós olharmos, quando o Congresso Nacional ele executa 52 bilhões, vou repetir aqui, ele executa 52 bilhões de reais do orçamento do governo federal, isso não é mais presidencialismo. Boa parte do poder de ação do governo, daquilo que sempre foi atribuição do executivo, foi repassado para o legislativo. Aí tem um problema estrutural, para que a gente construa a governabilidade, porque você vai no Congresso, e também, gente, por mais que a gente entenda que é necessário nós mantermos a sociedade mobilizada, a sociedade precisa, com mobilização, com participação, tentar reequilibrar esse jogo político. Nós sabemos que é necessário construir governabilidade, porque senão o governo não se efetiva, ele não consegue dialogar com a sociedade, ele não consegue desenvolver programas, enfim. Não é simples, não adianta fazer leitura rasa desse processo. Esse processo não é simples, por isso que vai exigir tanto do PT, e vai exigir tanto da esquerda brasileira. Nós entendemos efetivamente o que está acontecendo na esfera da governabilidade nesse país. Então, o Executivo perdeu boa parte das atribuições. Nós vamos para o Congresso Nacional, como o presidente Lula agora, a partir de 23, construiu, teoricamente, uma base de governo, fez essa base de governo ser refletida na constituição dos seus ministérios, só que isso não garante a governabilidade. Porque aquilo que efetivamente faz com que, no Brasil, qualquer lugar do mundo, o que sustenta a governabilidade é a participação dos partidos no governo, para que os partidos possam interferir, ou pelo menos fazer prevalecer algumas das suas propostas em termos de políticas públicas. Hoje, um parlamentar do PL, que não faz parte da base do governo, portanto, ele é oposição, ele recebe 50 milhões de reais, na pior das hipóteses, em emendas. Então, um deputado de oposição recebe 50 milhões de emendas. Aí, um deputado da situação, teoricamente, recebe 50 milhões de emendas. Pela mudança na forma como as emendas foram regulamentadas, ou seja, a criação da emenda impositiva, o aumento das emendas impositivas, o aumento do poder do Congresso Nacional em elaborar e interferir no orçamento. Então, aí tem uma contradição imensa, onde a governabilidade não se dá mais pela participação em ministérios, não se dá mais pela relação dos partidos que fazem parte da base com o centro de decisão do governo. Então, tem uma contradição aí, fragiliza essa nova prática, ou essa nova realidade, fragiliza a construção da governabilidade, fragiliza muito, não é pouco. Então, tem um problema aí a ser resolvido, e, para mim, ele é um problema estrutural. Mas, claro que, do ponto de vista da disputa eleitoral, nós temos que fazer as alianças necessárias para que a gente ganhe as eleições, porque senão, inclusive nos estados, viu, Tiago, que vem pela frente é um desafio imenso. Se nós não soubermos conduzir as eleições nos estados, o bolsonarismo ou a extrema-direita, os fascistas, eles vão fazer maioria no Senado. E se eles fizerem maioria no Senado, mesmo o presidente Lula se reelegendo, o presidente Lula vai ter muitas dificuldades em governar. Nós vamos viver um período de instabilidade política imenso, porque vai ser tentativa de impeachment de ministro do Supremo, vai ser confronto com o judiciário o tempo todo. Nós vamos gerar uma instabilidade política no país gravíssima. Então, nós temos que construir táticas eleitorais corretas, olhando estado por estado, a realidade de cada estado. Vai exigir muito do PT, dos seus aliados, da esquerda brasileira, a compreensão dessa realidade, porque a conjuntura que nós estamos inseridos, ela não é simples. Ela não se resolve no curto espaço de tempo de forma simples.
nós temos que mudar a correlação de forças na sociedade, nós temos que disputar, por isso que eu digo que disputar a consciência da nova classe trabalhadora, nós fazemos debate de que modelo de sociedade que nós queremos, nós politizarmos um modelo de sociedade será fundamental para que a gente melhore a correlação de força na sociedade. Melhorando a correlação de força na sociedade, é evidente que isso se reflete também nos processos eleitorais, se reflete na composição da Câmara, se reflete na composição do Senado. Mas, nesse momento que nós estamos falando, a construção de política de alianças vai exigir muito de nós, porque, por exemplo, em 26, nós vamos disputar eleições numa conjuntura política muito complexa, muito difícil, de ascensão do fascismo dos principais países europeus. Nós estamos vendo um governo fascista sendo implantado pelo Trump. Nós estamos vendo países da América do Sul optando pela extrema-direita e uma extrema-direita também com posições fascistas. Então, é um processo muito difícil e nós teremos que ter a leitura correta da realidade para que a gente também faça as alianças corretas, sabendo que muitas alianças são conjunturais. Elas são, portanto, temporárias dentro da conjuntura e, claro, nós temos as nossas alianças históricas, estratégicas, com os nossos parceiros estratégicos, que aí são alianças para a construção de projeto, para a construção de um programa para o Brasil. Muito bom. Nós falamos do Partido dos Trabalhadores da porta para fora. No que diz respeito aos bastidores, Edinho, as correntes internas do PT ainda têm muita influência, naturalmente, na condição partidária, a ponto, né, de termos 4 candidaturas à presidência. No que diz respeito à democracia interna e à disputa de tendências, como o senhor vai trabalhar para lidar com as divergências internas e criar uma unidade, né, sem sufocar o debate interno e todo esse oxigênio que o partido prega? Olha, Tiago, eu penso, como eu disse agora há pouco, primeiro o PT tem que melhorar muito o funcionamento das suas instâncias, para que a gente implemente a democracia interna. A democracia interna eu tenho defendido que a gente democratize o debate, que é um debate muito difícil hoje dentro do PT, que é o debate da distribuição de recursos partidários. Eu defendo que a gente aprove orçamento no Diretório Nacional, já dizendo quanto cada secretaria vai ter, setoriais vão ter, ou seja, que a gente dê maior autonomia de execução orçamentária para as secretarias do partido, para os setoriais do partido, para que a gente aprofunde o debate da democracia interna. Esse debate da democracia interna em relação aos recursos, ele é muito importante, ele tem que se efetivar. Nós temos que mudar muito a relação do PT em relação, né, à condução dos recursos, seja os recursos do fundo partidário, seja os recursos do fundo eleitoral. E eu defendo também que a gente melhore muito a construção da unidade partidária. Nós estamos vivendo situações difíceis em muitos estados. O partido muito dividido, o partido fragmentado, o partido com disputas internas, se você for ver, é muito mais debate por controle do aparelho do que de divergências políticas de fundo. Então, é uma ânsia por controle do aparelho a todo custo. Eu acho que nós temos que fazer esse debate. Eu tenho viajado os estados, eu já viajei em 20 estados brasileiros, devo viajar pelo menos mais 3 no próximo período, não vou conseguir chegar aos 27, mas eu tenho dito que, não chegando aos 27, aqueles que eu não consegui alcançar durante o PED, eu vou alcançar depois, no pós-PED, se essa for a vontade da militância e dos filiados do PT, a vontade for de me conduzir à presidência do partido. Quero, nesse sentido, ser um presidente muito presente na vida do partido, muito presente nos estados, não só nas capitais. Eu sou cria do PT no interior, eu sei o quanto que é difícil você construir partido no interior. Então, quero também, nas minhas viagens aos estados, sempre ter uma presença no interior do estado para dialogar com o partido, para ouvir do partido as dificuldades de organização, de implementação. Mas nós vamos ter que trabalhar muito, muito
para que a gente supere dificuldades, construa um ambiente de unidade. Eu não acho que as 4 candidaturas elas sejam reflexo da não unidade do PT. O PT sempre teve nas suas disputas internas vários candidatos. Eleição de presidente, eu não me recordo, Tiago, nenhuma eleição interna do PT que nós tivemos candidato único. Não faz parte da nossa tradição, porque o PT quer debater, você tem dentro do partido concepções distintas, essas concepções elas querem se ver refletidas no processo eleitoral interno, portanto, lançando candidaturas, isso eu acho que é normal. Agora, claro, nós vamos ter um desafio pós-PED de construção de um novo campo majoritário. Isso ninguém tem a dúvida, porque para que o partido faça as mudanças que ele tem que fazer, nós teremos que constituir um novo campo majoritário, um campo que dê sustentação para que a gente busque melhorar a nossa vida, a nossa organização interna, para que a gente crie uma dinâmica partidária que dialogue com as periferias, que dialogue com a nova classe trabalhadora, que dialogue frequentemente com o movimento sindical, com o movimento social, que faça uma relação mais orgânica com o movimento sindical e o movimento social, mesmo respeitando a autonomia desses. Então, um novo campo majoritário tem que ser constituído no partido para a gente dar conta desses desafios. E, claro, eu já governei o PT no município, já governei o PT regionalmente, já governei o PT no estado de São Paulo por 2 mandatos. A minha relação com as tendências, as minoritárias, principalmente, sempre foi a melhor possível, de muito diálogo, de compreensão da dinâmica partidária e, claro, garantindo o espaço democrático às tendências minoritárias. Mas, claro, a gente não pode permitir também a ditadura da minoria, porque muitas vezes você enxerga dentro do PT a minoria querendo impor a sua vontade a todo custo. Não é isso. A minoria, quem for minoritário tem que ter espaço, tem que ser respeitado, a democracia interna tem que prevalecer, mas, claro, sempre o partido vai ser conduzido pelas posições majoritárias, por isso que a gente constitui maioria no partido. Então, isso tem que ser lidado com muita tranquilidade, com a concepção da democracia interna e o respeito à democracia interna. Um dos temas que mais gera controvérsias a respeito da atual política do governo federal é a condução da política econômica. Como é que o senhor vê esta pasta, essa administração, e como deve ser feito o processo de reflexão do partido a respeito desse tema? Olha, Tiago, primeiro nós temos que contextualizar. Sempre é bom a gente, quando a gente constrói posições, é sempre bom a gente fazer a leitura da conjuntura, e até porque essa é a nossa tradição. Voltando aqui, reivindicando a nossa tradição marxista, a gente sempre faz análise de conjuntura para a gente organizar as nossas ações. E tem uma máxima, na cultura marxista que diz que a gente não faz política nas condições que nós queremos. Nós fazemos política nas condições que estão dadas. Aí é uma leitura e uma construção correta. Nesse sentido, nós temos que entender, como eu disse agora há pouco, que o governo Lula 3 tomou posse num país literalmente quebrado, orçamentariamente quebrado, o acúmulo de déficit que o governo Bolsonaro vinha. Aí eles sempre reivindicam o superávit do primeiro ano. Tá, mas e o acumulado? E aquilo que antecede 22? E o que foi feito em 22, na perspectiva dessa operação absurda de compra de votos? Então, foi nesse cenário que o presidente Lula teve que, por meio do ministro Fernando Haddad, fazer os ajustes necessários. E, Tiago, muitas vezes a gente debate economia como se fosse algo muito abstrato. Não é. Eu sempre dou o exemplo nas conversas que eu faço, até para que a população entenda, para que as nossas lideranças entendam. É como se fosse uma casa. Se a junção do salário das famílias é de R$5.000 e você tem uma despesa familiar de 7.000, de 8.000,
Evidente que você está acumulando ali, né, um déficit, você vai rolando, chega uma hora, esse déficit significa financeiro. Todo déficit orçamentário, no tempo, ele significa financeiro. Então, daqui a pouco, você não tem o dinheiro para pagar a conta de água, você não tem o dinheiro para pagar a conta de luz, você não tem o dinheiro para pagar a farmácia, você não tem o dinheiro para fazer o mercado. Então, quando o presidente Lula faz os ajustes que ele fez, é para que a gente pudesse ter condições orçamentárias para ele pôr em prática o seu programa, né? E, claro, eu penso que vitórias importantes foram construídas pelo ministro Fernando Haddad para que o cenário orçamentário, fiscal, fosse melhorado. Agora, eu não tenho dúvida, Tiago, nós estamos vivendo um grande embate. É um grande embate. O ano passado, corretamente, o ministro Fernando Haddad, sob a orientação do presidente Lula, encaminha um projeto de lei ao Congresso Nacional, zerando a cobrança de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e diminuindo a cobrança de imposto de renda para quem ganha de 5 a 7. Justo, medida justa. E tributando aqueles que ganham muito e nunca pagaram impostos. Agora, o ministro Fernando Haddad, também, sob orientação do presidente Lula, publica uma MP tributando o mercado financeiro, tributando aqueles que operam no mercado financeiro, né, e dessa forma, tentando cobrar de quem não paga, para que a gente possa fazer com que os programas sociais, os programas de combate à pobreza, de melhoria da saúde e da educação, sejam mantidos. Aí se abre um debate, Tiago, e nós temos que fazer esse debate com muita firmeza. O PT não pode recuar, nós não podemos ter nenhuma dúvida que nós temos que fazer esse debate. Aí se abre o debate de tentar cortar recursos da educação, de querer discutir corte de recursos da saúde. Isso é um absurdo. Nós vimos o número, eu cheguei a usar o número de 800 bilhões de reais de renúncia fiscal. O presidente Lula atualizou na sua última viagem a Minas Gerais, dizendo não, são 860 bilhões de renúncia fiscal. 860 bilhões de renúncia fiscal, só de desoneração da folha, mais de 120 bilhões ano. Nós estamos fazendo um esforço imenso para achar 20 bilhões para que a gente mantenha os programas sociais, mantenha os nossos projetos. Aí você diz que setores da economia têm 120 bilhões de desoneração e o Brasil tem 860 bilhões de renúncia fiscal ao ano. Só para que o internauta nos entenda. Ou seja, são 860 bilhões que setores da economia que deveriam pagar não pagam tributos. E pior, desoneração de 120 bilhões. Eu não estou contra você dar incentivo fiscal. Eu acho que quando você tem um setor da economia que precisa crescer, que precisa se estabelecer, que precisa ficar forte, tudo bem, você dá um incentivo fiscal, mas você não tempo. Eu vou te dar um incentivo fiscal de 5 anos, eu vou te dar um incentivo fiscal no máximo de 10 anos. Mas não pode ter desoneração ad eterno. Aí você vai vendo os setores que são desonerados, Thiago, é um escândalo. Aí você vai ver a renúncia fiscal, quem acompanha a renúncia fiscal, é um escândalo. Então, qual é o debate que nós temos que fazer com a sociedade? Nós queremos uma sociedade onde uma minoria deixa de pagar tributos, portanto, geram 860 bi de renúncia, e aí, essa é a realidade brasileira, essa é a realidade da sociedade brasileira hoje. Não, isso aqui você não mexe, mas aí você vai mexer no dinheiro da saúde e da educação, aí você vai tirar dinheiro da saúde e da educação. Ou o PT faz esse debate de qual a sociedade que nós temos que construir, de que Brasil nós temos que construir, ou nós vamos aprofundar a concentração de renda, nós vamos aprofundar o abismo entre quem tem e quem não tem, nós vamos aprofundar, no próximo período histórico, a exclusão social no Brasil. Não existe nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido economicamente sem investir em educação, Thiago. Isso não existe. Não existe, não tem na história. Nós vamos cortar dinheiro do Fundeb? Não.
nós temos que cortar dinheiro da renúncia fiscal. Nós temos que cortar dinheiro das desonerações. Nós temos que tornar público quais setores da economia que estão sendo desonerados. Esse é o papel da imprensa, inclusive da imprensa mais alinhada ao campo de esquerda, à construção de um Brasil mais justo. Nós temos que dizer quais setores são desonerados. Para a gente debater na sociedade. Qual a sociedade que nós estamos construindo. Então, eu penso que é um momento importante da vida brasileira. É um momento importante para que a gente debata qual o Brasil que efetivamente nós queremos construir. Muito bom. A gente vai encaminhando para a nossa reta final já, Edinho, e aí, como uma das últimas 3 perguntas, a respeito de temas que se cristalizaram, né, ou se folclorizaram como sensíveis ao PT, temas da segurança pública, e que, segundo muitos analistas e cientistas políticos, é onde se tem as rédeas para que o partido possa entrar para valer em um campo que foi cooptado pela extrema-direita. Como abordar o tema da segurança pública, Edinho? Olha, Tiago, você toca num tema que ele é central. Ou o PT formula e elabora uma proposta de segurança pública, ou nós estaremos de fora do debate da sociedade. Qualquer pesquisa que você faça hoje, segurança pública vai aparecer ou em primeiro ou em segundo. Às vezes aparece saúde, em segundo, segurança pública. Em algumas pesquisas que eu vi, aparece segurança pública em primeiro. Se a gente não enfrentar esse debate de frente, com a seguinte concepção, Tiago, a trabalhadora e o trabalhador que vai lá, e às vezes a juventude financia em meses no celular, tem que ter o direito de ter o celular. A gente não pode achar que é normal as pessoas levarem tiro para ser em troca de um celular, as pessoas terem armas apontadas na cabeça para se furtar um celular. Não. O trabalhador tem o direito de ter o seu celular. E a mesma coisa a família que muitas vezes, Thiago, junta o salário da família inteira para comprar uma televisão melhor, trocar um micro-ondas, comprar um computador para a família, aí vai, no final de semana, visitar um parente, chega em casa, a casa está arrombada, tudo aquilo que a família construiu como um patrimônio do cotidiano é levado. Não, essa família tem o direito de ter sua casa não arrombada, de ter os seus pertences, de ter lá os seus eletrodomésticos, enfim, aquilo que a família precisa ter o mínimo de conforto. Então, a segurança pública não é um debate abstrato. Ele é real na vida das pessoas. A questão é que a esquerda tradicionalmente forte desse debate, e o PT tradicionalmente forte desse debate. Agora nós temos governadores que têm experiência de segurança pública. Algumas melhores, outras piores, mas estão enfrentando a questão de segurança pública. Nós temos prefeitos em capitais, prefeitos em grandes cidades, em médias cidades, que têm experiências. Nós temos que organizar tudo isso para que a gente tenha algo para dizer para a sociedade. O que não pode, Tiago, é prevalecer a concepção fascista de segurança pública, onde segurança pública é igual polícia que mata, polícia letal. Isso é um absurdo. Segurança pública no século XXI é muito mais que isso. Em qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo. Se a gente pegar hoje, com as novas tecnologias, a gente tem condições de oferecer ambiente de segurança para a sociedade. Com a instalação de câmeras inteligentes, totens inteligentes, que você tem ali a câmera, que ela rastreia a placa do carro, que ela rastreia muitas vezes a face de quem está dentro do carro, sabe se aquele carro está envolvido em alguma ocorrência policial, sabe se a pessoa que foi captada por aquela câmera teve alguma ocorrência policial. Então, você cria um ambiente de segurança sem necessariamente polícia matar ninguém. Claro que a polícia do confronto ela tem que existir. E ela existe em todos os países do mundo, seja os países que mais evoluíram em relação à política pública de segurança, seja os países, inclusive, que têm uma concepção mais truculenta. A polícia de confronto ela existe, mas ela fica no batalhão. Ela sai do batalhão, da sua companhia, quando ela precisa ser acionada.
Ela não está na rua cotidianamente. Ela não precisa estar, porque você tem um sistema de inteligência, você tem sistema que monitora, você tem sistema que rastreia. E, claro, na minha avaliação, a política de segurança, na nossa concepção de mundo, ela tem que cuidar do adolescente em conflito com a lei. Se a gente não cuidar do adolescente em conflito com a lei, se a gente não oferecer alternativa para o adolescente em conflito com a lei, claro que ele vai ser cooptado para o crime organizado. E me espanta a forma como nós temos tratado também a questão de reinserção social de apenado, Tiago. As posições do PT no último período, aqui eu falo publicamente porque eu tenho dito, são desastrosas. São desastrosas. O Eduardo Bolsonaro criou o conceito de saidinha. E muitas lideranças do PT abraçaram o conceito de saidinha. Não existe saidinha. Existe programa de reinserção de apenado. Programa de reinserção de apenado. É isso que eu tenho que defender. Não entrar no discurso da saidinha. O discurso da saidinha é um discurso fascista, que quase decreta prisão perpétua no Brasil. Quase decreta prisão perpétua, ou seja, quem cometeu algum erro na vida nunca mais pode ser reinserido. E se você não tiver programa de reinserção social de apenado, se ele não puder voltar ao mundo do trabalho, a levar o sustento de forma digna e honesta para sua família, é evidente que ele vai voltar para o crime. Então, nós temos que cuidar do ambiente de segurança e cuidar das duas pontas, para que o adolescente em conflito com a lei não seja cooptado pela criminalidade e quem já passou pela criminalidade possa ter o direito de voltar ao convívio da sociedade. Então, nós temos que ter propostas, sim, tenho defendido isso. Uma das minhas primeiras ações, se for da vontade da nossa militância, que eu seja presidente do PT, eu vou organizar um grande seminário nacional para que a gente debata a segurança pública, para que a gente saia com uma proposta formulada do PT em relação à segurança pública. Muito bom. Para a gente encaminhar, então, Edinho, mais 2 pontos, é uma pergunta e um espaço final para a sua manifestação. A pergunta final é: se eleito, qual será a sua bandeira prioritária do comando do PT e qual deve também ser a linha de frente do PT para o próximo ciclo eleitoral? Olha, a minha prioridade é evidente que a gente tomar medidas para que a gente reorganize o partido. Não estou dizendo que o partido está desorganizado. Estou dizendo que a gente vai melhorar a organização do partido, melhorar a democracia interna, melhorar o debate em relação à estrutura do partido, melhorar o debate sobre as nossas instâncias, efetivamente dar um direcionamento político para o partido para que ele volte para a organização de base, para a organização da nossa base social. E, claro, o próximo embate do PT é reeleger o presidente Lula. Ninguém tem a dúvida disso. O centro da nossa tática é reeleger o presidente Lula. Se a gente reeleger o presidente Lula, nós vamos dar continuidade à reconstrução do Brasil. O presidente Lula está reconstruindo as políticas públicas no Brasil. As políticas públicas foram destruídas no Brasil, foram desorganizadas. É um processo de reconstrução das políticas públicas do nosso país. Esse é o centro. E a reeleição do presidente Lula significa nós impormos uma derrota a essa direita de inspiração fascista. Ninguém tem a dúvida que a direita brasileira hoje, ela se espelha no Trump, ela se espelha nos países europeus que têm se rendido ao fascismo. Hoje é bom te lembrar que a Itália é governada por uma líder fascista. Infelizmente, Portugal, que era um símbolo para todos nós, se tornou um país com políticas públicas fascistas, inclusive perseguição a imigrantes, perseguição a brasileiros. Os nazistas fizeram 20% das eleições na Alemanha, inclusive fizeram mais votos que a social-democracia. Então, claro que é um cenário de crescimento do fascismo na Europa. O Trump é o maior líder fascista do século XXI, ninguém tem a dúvida disso. Olha a forma como ele está lidando com os conflitos na faixa de Gaza, olha a forma como ele está lidando com essa postura, infelizmente, de Israel de sair bombardeando o Irã, ou seja, a forma como ele legitima o conflito, em vez de trabalhar pela saída no campo da paz, de nós construímos a paz mundial, ao contrário, ele sustenta a violência internacional. Então, efetivamente, e olha também a falta de liderança para que a gente construa uma saída
para o conflito Rússia-Ucrânia. Então, nós precisamos vencer as eleições de 26, para além da meta, que não é simples, o presidente Lula continuar reconstruindo o Brasil, para que a gente imponha uma derrota ao fascismo no Brasil e sinalize para o mundo que aqui nós não vamos permitir que o fascismo cresça. Muito bom. Edinho, ao agradecer a sua presença conosco e desejar boa sorte no pleito, eu deixo um último minuto para as suas considerações finais e reforço aí o espaço do Diário do Centro do Mundo, sempre aberto para as suas demandas, para o Partido dos Trabalhadores e para a política como um todo. Muito obrigado, Edinho. Você tem um minuto aí para as suas considerações finais. Olha, Tiago, primeiro agradecer muito a vocês, né, pelo espaço que vocês estão abrindo, para que a gente debata as questões do PT, para a gente debata o PED. Eu penso que esse PED tem que ser um grande momento de mobilização da nossa militância, de mobilização dos nossos filiados, para que a gente possa efetivamente fazer do PED já um processo de reorganização partidária, já um processo que a gente mobilize o partido, fortalecendo o PT para aquilo que nós vamos enfrentar no próximo período, seja de reorganização interna, de construção de uma nova dinâmica partidária, seja do enfrentamento da sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós só vamos derrotar a polarização a nosso favor se nós debatermos qual a sociedade que nós queremos construir. Nós debatemos qual o Brasil que nós queremos construir. Se nós queremos um Brasil que privilegia uma minoria, né, onde a sociedade brasileira, as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros sustentam uma renúncia fiscal de 860 bilhões ano. Inclusive, a sociedade brasileira tem que saber quais são os setores que estão sendo privilegiados. E, do outro lado, né, nós vamos construir um país onde os trabalhadores não paguem tantos impostos, onde o pequeno empresário não pague tantos impostos, o médio empresário não pague tantos impostos, o empreendedor não pague tantos impostos, seja um Brasil mais justo, onde aquele que ganha menos paga menos ou deixa de pagar, e aqueles que ganham muito paguem, para que a gente possa ter um Brasil sem privilegiados, um Brasil efetivamente justo e igualitário. Esse é o debate que nós temos que fazer a partir de hoje, eu estou falando aqui hoje, até 26, porque as eleições de 26, efetivamente, elas representam isso. Mais do que uma eleição, qual o Brasil que nós queremos construir. Muito bom. Muito obrigado, Edinho. Uma boa tarde também e até uma próxima. Muito obrigado, Tiago. Até a próxima.